começando. Bem-vindo a todos, estamos aqui em mais uma edição do podcast do nosso programa de mestrado em Direito. Hoje temos a honra de receber aqui o professor Marcos Frondoloso. O professor Marcos é professor aqui da UPF, mas ele é professor da faculdade da pós-graduação em arquitetura aqui da nossa universidade. E hoje a gente vem falar um pouco sobre meio ambiente e sobre as cidades esponjas. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, é sempre bom participar desses momentos, né? A gente pode ah, aprender, né, em várias situações, né? Esclarecer algumas situações também que nos cabem, também faz parte da nossa responsabilidade, né, como acadêmicos, né, como professores, pesquisadores, a gente também contribuir, né, para a discussão, fomentar a discussão para que a gente possa avançar. Claro, professor. Eu gostaria então que, para iniciarmos aqui, o senhor fizesse uma breve introdução do senhor mesmo, contasse a sua trajetória, com que o senhor trabalha, que o senhor estuda aqui para o público que possa lhe conhecer melhor. Eu sou formado em arquitetura e urbanismo, né? Então, como comentaste, eu fiz mestrado na área de economia e habitabilidade na arquitetura, ou seja, já dentro da área do meio ambiente ou do meio ambiente tanto externo, né, natural como construído. E também fiz o meu doutorado na Espanha com também o tema, né, energias e meio ambiente na arquitetura. Então essa temática sempre fez parte da minha formação acadêmica, né, da prática profissional também, né, já trabalhei em prefeitura, né, já trabalhei com planejamento ambiental e, e atualmente eu sou professor do curso de arquitetura fazendo apenas uma correção, né, o programa de pós-graduação em engenharia civil e Ah, ambiental, né, que é o isso. PPG-Eng, né. Então a gente vai fazendo também uma transdisciplinariedade também através dos projetos de extensão, tá? Já tem um vínculo também, um pé junto com a extensão com o curso do mestrado em Direito também, no projeto Beira Trilho, né, que a gente discute direito à cidade, direito à moradia, direito à vida como um todo. E atualmente, então, eu estou fazendo parte do projeto das emergências climáticas, né, por essa intersecção que a gente tem entre os temas. Excelente, professor. Então, vamos começar pelo motivo que o senhor está aqui, que é o projeto das cidades esponjas. Então, podemos começar do início, né? O que é o projeto, quais as intenções, o que será feito de forma prática no projeto. O projeto ele tem um viés de rede, né? Ele se constituiu através de uma rede de universidades. Então, a Itajaí, a Caxias, a Passo Fundo, Itaúna, né, em Minas Gerais. Então, foi se estabelecendo uma rede de cooperação e de pesquisa e busca, né? Então, a gente acaba também fazendo uma certa forma espraiando um pouco mais algumas temáticas, né, porque a gente tem algumas contribuições. E com esse projeto, né, a gente pretende, primeiro, fazer alguns diagnósticos, né, das situações dos contextos urbanos das universidades que fazem parte do projeto. Né. Então, eu estou participando desde o final do ano passado, tá? E a gente está então, elaborando, fazendo vários questionamentos, né? Dentro desse período aí também a gente acabou vivenciando também dois fenômenos, né, trágicos, catastróficos, né, que foi as grandes chuvas de setembro do ano passado, né, não só no Rio Grande do Sul, mas que atingiu Santa Catarina, muita coisa também atingiu a região lá mineira, né, onde que nós temos esse outro pé da nossa rede. Então, a gente acabou vivenciando vários momentos, né, muito complicados, né, da vida cotidiana das universidades. Então, a gente até já foi elaborando algumas, ou reelaborando algumas coisas que já estavam previstas no projeto específico, né? Então a gente vai procurar, né, através desse primeiro, então, de entendimento, de fazer um diagnóstico, claro que como um projeto de pesquisa,
A gente sempre também tem toda a base do referencial teórico, né, de entender, né, o que significa isso, quais são as práticas, quais são os instrumentos, né, e que a gente possa colaborar de uma certa forma, Pode deixar. na discussão das políticas, né, que vão viabilizar a implementação, seja das cidades esponja, ou seja de outras estratégias também que possam ser atendidas, né? Então, a discussão é um pouco, né, a proposta, né, vai nesse sentido, né? Entender, fazer alguns diagnósticos, né? Buscar as informações, né? Coletar. Então, a gente vai trabalhar com alguns dados primários, outros dados secundários, aquilo que já foram feitos de alguns levantamentos, né? E essa oportunidade também da gente poder contribuir nessas temáticas que estão em discussão agora, né? Que estão na mesa de todos, né? Tá na discussão, tá na mídia, tá nas pautas, pelo menos nas pautas do agora, né? Mas a gente precisa discutir que isso e fazer com que isso faça parte das pautas de curto, de médio e longo prazo, né? Porque a gente precisa pensar no planejamento ambiental, a gente precisa pensar no planejamento urbano, né? E isso não é de uma hora para outra, não pode ser só como resposta, né? Então a gente tem um fenômeno, tem um acidente, tem uma situação e age como resposta, né? Não, a gente precisa, né, ter situações que a gente possa fazer o planejamento mesmo, né? Porque senão a gente não pode. Planejar significa prever futuros, prever cenários e a gente possa, quando a gente possa então contribuir, né, em todos os termos, né? No nosso caso, né, a gente está eu acabo ficando um pouco isolado, assim, digamos assim, né, no projeto, né? Porque dentro desse panorama todos, né, da grande parte da área do direito, o projeto surgiu, né, através das ciências jurídicas, né? Mas a arquitetura é ciência social também, então a gente precisa discutir isso e as contribuições que a gente possa fomentar a discussão e poder apontar algumas diretrizes para as pautas futuras. Não, é sensacional, professor. Mas agora pensando no ponto de vista prático, como funcionaria uma cidade esponja? E se nós temos algum exemplo de algo perto de uma cidade esponja aqui no Brasil ou no mundo? O que está e apareceu também agora nesses últimos tempos, né, foram as experiências chinesas, né, algumas coisas também, algumas estratégias ah, utilizadas no Japão também, né? De como que a cidade é como o nome diz, a cidade esponja, ela significa um espaço, uma cidade que ela possa absorver esses eventos climáticos excepcionais, né? Que é o que está acontecendo, né, no processo das mudanças climáticas, né, a mudança do regime de chuva, né. Então, é uma cidade que absorve, né, esses efeitos. Claro que absorveria também outros efeitos, outros impactos também, né, atmosféricos, etc., da biodiversidade. Mas esses espaços, né, essas cidades ou núcleos, né, é uma área que permite essa absorção, né? Então, alguns exemplos, né, surgiram, né, várias implementações na China, tá? O, o Banco Mundial também, ele tem um catálogo, ele apresenta um catálogo que daí a gente entra dentro de uma discussão um pouco mais ampla, né, não só da cidade esponja, mas uma série de outras estratégias aí também, que são as soluções baseadas na natureza. Nature-Based Solutions. Tá? Então, uma coisa, né? Aponta que se o Banco Mundial está preocupado em responder a isso, significa algumas situações também que lidam com os aspectos econômicos. Algumas cidades brasileiras, elas, de uma forma ou de outra, elas implementaram essas áreas, né, de onde que possam ser absorvidas. Por exemplo, eu tive uma questão muito pessoal, eu tive fazendo uma visita ah, familiar e eu vivenciei uma estratégia desse pequeno projeto numa cidade lá no interior de Goiás, que é Rio Verde, né? Então lá eles trabalharam um parque público onde possa absorver, trabalhando, recompondo a paisagem, utilizando
a vegetação, né? Porque o principal é isso, né? Que a cidade ela possa, a partir não só das superfícies, né? Alagáveis e outras estratégias, mas que a vegetação também seja permitida que ela faça essa absorção. E outro, como eu já falei antes também, tem outros aspectos também, né? Com relação à fotossíntese, captura de carbono, biodiversidade. Então é uma proposta muito mais holística no termo de inteira, né? Não holística no sentido espiritual, etc. Né? Porque também até leva um pouco, porque ela vai melhorar também a qualidade de vida das pessoas também, né? Mas existem vários exemplos pontuais, né, dessa implementação sem uma sem aquela ideia de um modelo que acabou surgindo, né, em função desse fenômeno extremamente catastrófico que nós estamos vivendo aqui no Rio Grande do Sul, que foram soluções, cidades, onde, assim, se a gente for ver o processo todo, é um processo um tanto quanto complicado com relação à população, né? Porque são, por exemplo, se a gente for falar na China, né, os projetos são definidos, são executados independentemente daquela população, né? Então, ele tem um caráter, assim, digamos, algumas vezes um caráter muito midiático mesmo da proposta, né? Então, é importante que a gente sempre fale, né, esses exemplos, que a gente pense, não como modelo, né, mas como alguns exemplos, como algumas diretrizes, para que a gente possa fazer as adaptações. Por isso que a gente está fazendo esses diagnósticos, né, nas sedes das instituições que fazem parte do projeto, para que a gente possa fazer uma aproximação maior, né, porque nós não podemos copiar modelos, né, a gente tem que adaptar, entender os processos todos, mas a gente precisa fazer uma conexão com as realidades, né, da população, as condições técnicas dos municípios, né, como é que podem ser implementadas de uma forma ou de outra, né, e as características do território mesmo, né, porque depende muito, né, se a gente for comparar o território, a geografia, a orografia de Passo Fundo, ela é muito diferente de Itajaí, que é, no caso, diferente aqui da região dos vales, aqui de Taquari, Roca Salles, ou mesmo Porto Alegre, da região metropolitana, né? Então, a gente precisa entender, ver visualizar esses cases, né, esses benchmarks. A gente precisa fazer uma adaptação àquilo que a gente precisa realmente, né? Porque senão a gente não vai conseguir fazer uma relação entre a população e as políticas, né? As duas coisas têm que estar sendo coordenadas juntas, né? Não, sensacional. Mas, então, poderíamos se dizer que não existe um tipo de cidade esponja. Cada cidade em si seria sua própria. Sim, porque são condições diferentes. A gente não pode utilizar. Existem esses, por exemplo, como eu fomentei, né, esse catálogo, né, das soluções baseadas na natureza, e elas são diversas e aplicáveis a diferentes contextos, né? Porque, por exemplo, né, o que a gente vivenciou agora? Muitas dessas áreas que foram afetadas, elas estão ocupadas, né? Ah, é o uso do solo, né? Então é um pouco, é muito nisso que a gente vai ter que discutir, né? Ou rediscutir, ou até mesmo discutir, porque tem muitas coisas que nem foram discutidas ainda, né? Que é do uso e ocupação do solo. Tá? Então, áreas que têm uma vulnerabilidade ambiental bastante grande, elas acabaram sendo ocupadas, né? Eu digo ocupações espontâneas, né, da população, até fazendo esse viés aí com a questão do direito à moradia, né, etc., o direito à cidade. Mas também essas áreas foram ocupadas também por grandes empreendimentos. Tá? E existe, né? Então, nós temos na nossa legislação cada vez mais frágil, ambiental, as APPs, né? As áreas de preservação permanentes, onde ali se estabelecem, né, vários parâmetros, várias diretrizes da ocupação desse solo. E a gente foi ocupando o solo, né? A cidade foi crescendo, foi ocupando esse solo para habitação, irregular ou não, mas para a indústria, para comércio, para serviços, né? Então, um pouco até
a arquitetura, a gente até tem uma situação que a gente acaba sendo um grande causador disso, né? A cidade, ela causa muitos problemas, né? De todos os efeitos antrópicos aí do meio ambiente, né? Então a gente não consegue ter um modelo único, não. A gente tem que fazer adaptações, tem que pensar, e aí para isso tem que ter as equipes multidisciplinares. Não, interessante agora, eu fiquei pensando, porque como alguém que conheceu o conceito de cidades de esponjas muito por cima ainda, o próprio nome ele já remete a uma questão de água. Então a questão da cidade ela trazer aquela absorção de efeitos que envolvem chuvas, alagamentos, eu acho que isso fica bem estabelecido. Mas o senhor comentou que também é algo que se cria para outros tipos de eventos climáticos. Eu penso aqui, então eu pergunto, como é que uma cidade esponja reagiria serviria para situações como o contrário, uma grande seca ou algum outro tipo de evento que não necessariamente envolva águas? Na verdade, acaba gerando tudo, né? Porque o Ah, microclima urbano ele vai depender, né, de sim. disponibilidade de água, aquele ciclo, né, que a gente aprende nas aulas de biologia lá do ensino fundamental e médio, né? Então é um processo cíclico, né? A gente vai ter tanto que uma das coisas que se discutiu, né, desde o início do uso, né, da discussão sobre esses temas, né, porque antes a gente tinha muita coisa que se falava muito no aquecimento global, né, ou às vezes até a gente falava num esfriamento global, né, se a gente vai ver coisas da ficção científica aí, tem coisas aí que a gente vai tendo uma diversidade. Esse, esse termo, ele já foi mudado, né? Atualmente a gente fala muito mais em mudanças climáticas, né? Porque os eventos são maiores, né? Não é só o aquecimento, mas pode ser mais frio, né? Pode ter períodos de frio outras ocasiões. Mas o que a gente tem é realmente que a temperatura da Terra está subindo, tá? Então nós temos, né, cada ano que passa, a gente está com temperaturas. Esse ano é o recorde da temperatura do mês, é a recorde da temperatura. Então, nós temos um efeito de calor muito grande, né? E dependendo das cidades, né, esse efeito vai ser mais evidente. Então, a vegetação, né, essas estratégias que estão sendo colocadas na cidade, para as cidades esponjas de absorção, elas também ajudam na melhoria do clima urbano, né? Porque elas vão gerar, vão reter essa umidade, que de repente pode ser utilizada em outros períodos mais secos, mais áridos, né? A vegetação vai permitir ter sombra, tá? Vai permitir ter ventilação natural. Então, tem uma série de outros efeitos obviamente, também os efeitos em toda a biodiversidade, né? Porque daí vai ter insetos, vai ter pássaros, né? Então, é um processo muito mais amplo, né? E para isso a gente tem uma outra estratégia também, né? Um conjunto de estratégias que é trabalhar com o paisagismo regenerativo, né? De recuperar essas nossas áreas. Então, uma grande dessas estratégias que a gente possa ter para dessas cidades esponjas não é necessário a gente utilizar grandes tecnologias. É só recuperar a vegetação nativa das matas, né, dos cursos do rio, obedecer, né, às APPs. E aí, claro, que a gente fica numa discussão, né? Retira essa população, não retira? Quais são os instrumentos, né, que vão permitir com que essa população seja não se permita, né, que essa população retorne a dessas áreas que foram lavadas, né, foram praticamente retiradas do mapa, né. Então é uma situação assim que ah, essas estratégias, né, elas são muito mais integradas, né? Então, porque melhora o clima urbano, né? Então, e a gente vai podendo entender e podendo enfrentar outras situações que não seja apenas as cheias, né? O regime de chuvas. Não, perfeito, professor. Eu quero. Nós já vamos entrar nos desastres que ocorreram aqui no Rio Grande do Sul, mas antes eu queria fazer uma indagação a respeito de uma questão que o senhor falou, falou sobre a questão da ocupação urbana, os impactos e tudo mais.
E isso e me ocorreu o quanto que essas ocupações, o quanto que esses problemas eles não estão relacionados inclusive com a superpopulação. Nós atingimos o primeiro bilhão de pessoas no mundo, acho, salvo engano, século XIX ou início do século XX, não me lembro com certeza, mas e nós já estamos no oitavo bilhão. A minha pergunta é, e também é a questão das cidades, porque nós temos hoje verdadeiros titãs. São Paulo é um exemplo. São Paulo é uma enormidade. Tóquio, Hum. Beijing, Xangai estão assim um mar de concreto. Como essa relação do enorme crescimento populacional que nós vimos ao longo dos tempos e essa criação de megas cidades, megalópolis, como isso influencia e qual é o impacto que há nessas questões? O processo de crescimento urbano, ele às vezes, né, ele acaba sendo de uma certa forma espontâneo, né? Para isso, né, a gente precisa, né, colocar em prática alguns instrumentos de planejamento urbano, né? No Brasil, a partir da Constituição, né, que tem uma série de elementos, né, que garantem o acesso da população ao meio ambiente, em todas as outras condições, né, da vida e vida. Então, esses instrumentos, né, a partir do Estatuto da Cidade, eles tentam regular. O problema é que a sociedade como um todo, né, até falando em humanidade, né, e até eu estava, semana passada eu estava lendo o livro do Krenak, né, falando sobre que humanidade é essa, né, que civilização é essa, né, e tem muito desse impacto, né? O impacto urbano é muito grande, né? E as pessoas, né, acabam, né, fazendo uma concentração, uma densificação em algumas áreas. E essa ocupação se faz em cima de áreas naturais, tá? Então, é o básico, né? É, e, a, e a necessidade dessa densificação, o problema é que ela não é controlada, tá? Não é uma coisa que seja, não, nós podemos fazer isso, podemos fazer aquilo. Primeiro, que nós não temos os instrumentos, até temos os instrumentos legais para isso, mas os municípios não conseguem atender. Por outro lado, nós temos uma grande pressão de moradias, de ocupação, né? E isso vai gerando as ocupações, né? Então, que eu falo também, ocupação nos dois sentidos, né? Primeiro, nessa ocupação para atender às necessidades básicas de moradia, mas também a gente tem muita ocupação também para atender interesses econômicos, tá? Então, tem empresas, indústrias que estão em cima de APPs, né? Então, a cidade ela vai se construindo, vai se construindo. O problema é que agora a gente precisa, digamos assim, reformar essas cidades, tá? Algumas propostas já existem, né, de fazer novos bairros, né, tanto que agora virou uma questão de marketing, né? Vamos fazer uma cidade sustentável, vamos fazer um condomínio sustentável, isso acaba virando marketing. Mas, por outro lado, tem um grande impacto aí de greenwashing, né, de lavagem, E, fazer de e, conta que é verde, mas não é verde, e né? de Então, gentrificação também, porque sim. naturalmente são Uhum. coisas feitas para. Sim, vão se construindo esses guetos, né? Esse processo digamos assim, ah, de sustentabilidade apenas para alguns, né? Que são, vamos viver num bairro planejado, vamos viver num bairro sustentável, né? Que agora acaba virando um jargão assim muito convencional, né? Ah, e daí aparece muito o greenwashing, né? Fazer de conta que é green, só pinta, coloca uma folhagem, coloca uma planta lá, já dizem que é green, né? Então, porque quando a gente vai falar sobre isso, né, sobre o que significa ser sustentável ou não, uma construção sustentável, ser um loteamento, existem alguns parâmetros para isso, né? A gente não pode se autodeterminar verde, né? Sustentável. E o processo de crescimento, infelizmente, ele
foi se ampliando, e o problema é que agora a gente está com um processo, daí por isso que a gente tem uma das grandes pontos, né, que a gente fala quando a gente fala sobre enfrentamento a mudanças climáticas, é a mitigação, né, que daí é tentar diminuir os efeitos, aí para isso, né, as cidades esponjas, elas têm um efeito de mitigação também daquilo que já existe, mas o principal é da adaptação. Nós precisamos, né, e já está patente, né, que a gente precisa mudar essas cidades. Como que nós vamos mudar essas megacidades, né, 15, 16 milhões, 20 milhões, lá, são absurdos, né? Então, é pensar em estratégias menores, talvez, que a gente vá podendo fazer esse processo, porém, tem cidades que vão precisar ser repensadas, né? As cidades costeiras, todas elas vão ter que ser repensadas, né, com a subida do nível do mar, né? Então, é imprescindível que cada situação tenha um contexto, né? Mas a gente precisa, talvez, reformar a cidade como um todo, né? Porque nós precisamos adaptar essas cidades para esse novo contexto. É um paradigma difícil, né? Mas a gente precisa mudar. Bem, eu vou cumprir minha promessa de começar a falar do Rio Grande do Sul, mas, nossa, claro, fique à vontade. Depois tu... Mas mas assim, é um tema muito sensacional a questão das cidades e do planejamento urbano e do greenwash também. Acho que esse é um dos grandes inimigos que nós temos da questão ambiental, que nem eu estava comentando esses tempos, a, prime, o- a primeiro momento o greenwashing ele parece um pouco menos, parece que é só uma picaretagem, né? E daí quando você vai estudando a fundo, você percebe que é muito pior do que isso, que você tem sérias consequências por trás. Mas falando do Rio Grande do Sul, falando das chuvas, primeiro de tudo, o que aconteceu? O que foi aquilo? Ah, bem, os modelos, né, tudo está baseado em evidência científica, né? Então, todos esses elementos, eles fazem parte, né, daquilo que o próprio IPCC já tem desenvolvido há algum tempo, né? Então, esses alertas eles já existem, tá? Já existiam, né, já há um bom tempo, né? Não só no questão envolvendo meteorologistas, né, climatólogos, etc., tá? Mas também empresas seguradoras, tá? Algumas seguradoras, né, porque eles visualizam o impacto nas infraestruturas, né, também um viés muito econômico, né? Então, de como é que isso vai ser esse impacto. Então, esses diagnósticos, né, essa projeção de cenários, ela já existe, né? E esses modelos também são, ah, ah, através de tudo que a gente tem de conhecimento técnico, né, consegue prever alguns desses eventos, né? Por exemplo, né, os eventos do ano passado aqui no Rio Grande do Sul, de setembro, de outubro, novembro, né, que foi um longo período aí de chuvas, né? Os alertas já estavam sendo feitos em junho de 2023, né, junho e julho, já existiam os alertas. Então, já esses modelos já previam que ia ter esse evento, né? Ah, a coordenação da informação, o aviso, foi falho, tá? Porque ainda, né, infelizmente, a gente tem muito negacionismo com relação a isso. Ah, mas não vai acontecer. Ah, eles são alarmistas. Aí entra na questão toda ideológica, né, de que, isso aí são apenas os ambientalistas, né, os ecochatos, etc., né, que são uma série de rótulos ideológicos, né, que são colocados. Então, esses alertas já estavam feitos, tá? E o que, que foi feito? Nada. Tá? Primeiro, não se assumiu, né, não se assumiram esses riscos. Tá? Não houve uma comunicação efetiva. Tá? E mesmo, né, principalmente agora, mesmo quando houve a comunicação, as pessoas resolveram não sair de seus lugares. Tá? Porque achavam que
não ia acontecer nada. Tá? Não, não vai chegar aqui, nunca aconteceu, etc. Então, aconteceu primeiro essa questão da comunicação, porque os dados existem, nem as previsões tinham sido feitas. Né? Talvez, claro, que são poucas situações, né? De repente com dados, alguma coisa, não, ninguém vai saber se vai ser se chover 120 ou vai ser chover 230, né? Mas alguma coisa vai acontecer. Então, porque o grande problema é na prevenção. Tá? E o que aconteceu, por exemplo, em Porto Alegre, tem muito esse viés, né? Que era, é, por mais que se pensasse, né, que tinha uma estrutura, etc., essa estrutura ela não teve manutenção, essa estrutura não teve uma revisão, né? Afinal de contas, as estratégias de contenção elas foram construídas na década de 70, com base em dados da enchente de 41, tá? Então tem um lapso aí de tempo, né? Bastante grande, e isso não foi feito, né? Então teve uma inércia governamental na manutenção. Tá? Então, e foi uma situação que também daí conflui com um outro, que é a questão climatológica, que nós ficamos praticamente um mês numa bolha. Tá? Quer dizer, nós ficamos em duas bolhas. Né? Tinha uma bolha de calor sobre o centro do país, tá? E uma bolha de frio e de chuva no sul. Tá? Então, e esse conflito climatológico e geográfico, etc., uma série de fatores, impedia que esse movimento fosse uma coisa mais passageira, digamos assim, né? Mais transitória, não? E foi concentrando. Então, o regime de chuva foi se ampliando, as características do solo também já foram ficando mais vulneráveis, né? Nós tivemos grandes quedas de barreira, não foi só enchente, né? Não foi só alagamento, nós tivemos quedas de barreira e que gerou um conflito tremendo nas nossas infraestruturas, principalmente rodoviárias. Né? Nós ficamos praticamente ilhados, né? O Estado ficou ilhado, né? A região central ficou ilhada. Nós não temos ainda conexão com a Serra, por exemplo, né? Aqui pertinho. Né? Então, esses efeitos foram uma sucessão de situações, mas que eram previsíveis. Tá? E o planejamento, nós não temos planejamento de gestão de risco. Tá? Que é um outro instrumento que a gente tem também, de fazer as análises, verificar quais são as vulnerabilidades, né, em função de uma série de coisas. Né? Para isso a gente tem a defesa civil, né? A defesa civil, mas a defesa civil ela serve como resposta. Tá? Não é uma coisa que vai ter de pensar, né? Existe fato, existe a tragédia, vamos resolver a tragédia. Existe alguma situação, vamos resolver isso. Tá? É, é, e, por exemplo, aqui em Passo Fundo, o plano de contingências se começou a se falar nesse processo, quando teve esse alerta, mas ele só foi finalizado agora em janeiro e fevereiro de 2024, tá? Posterior, né, à situação. Então, mesmo sendo uma coisa de resposta, ele demorou para ser feito. Teve um processo bastante. Algumas situações, né, mas ele é para resultar. Na resposta. E aqui em Passo Fundo, por exemplo, a gente tem nós temos a Municipal de Mudanças Climáticas, né, que para atender o Proclima. Então, algumas coisas existem, né? O governo do estado já assinou um protocolo com mesmo lá ainda na COP, né, de reduzir, de neutralizar carbono, né, para 2050. Então, tem a Secretaria de Meio Ambiente estabeleceu esse programa, os municípios precisam ficar integrados, mas isso era uma coisa que era muito ainda no campo das ideias, né? E agora, né, isso acaba tendo que ser no campo das ações, né? Se a gente tivesse todo um planejamento, né, porque o conhecimento técnico e científico a gente tem, né, os relatórios tem, a gente tem todo, as instituições de ensino, eles acabaram vindo muito à tona também, né, agora porque nós temos muitos dados sobre isso. E foi uma situação, né, que foi uma junção de fatores, né, climáticos, políticos, ambientais, né, demográficos, né, mas a gente já sabe que isso vai se repetir. Tá? Não, perfeito. Agora falando mais detalhadamente sobre alguns elementos, começando por Porto Alegre.
Eu estou longe de ser um especialista, mas eu acho que Porto Alegre não é uma cidade esponja, né? Hum, Eu acho que não. As imagens da capital alagada, eu acho que chocaram a todos e doeram principalmente em quem é gaúcho, porque a nossa capital, a grande maioria de nós tem grande memória afetiva, grande carinho com a cidade, e aquilo ali foi chocante. É, qual foi a situação do Porto Alegre? pelo que eu também não tenho conhecimento completo, né? Mas a partir de algumas estratégias, né, que foram executadas nos anos 70, foram sendo planejadas, né, finalizadas na década de 70 até o início de 80, é, era da construção do muro, né, que seria uma contenção entre vários, um conjunto, né, de diques, né, de barreiras, né, por exemplo, a freeway já é um dique, né, vocês lembram que a freeway está num nível acima das duas laterais, a freeway já é um dique, tá? E essas barreiras essa transposição. Então, o próprio muro da Mauá, que foi extremamente questionado, que as pessoas diziam que era feio, que era não sei o quê, que tinha que colocar abaixo, etc., acabou sendo uma das, dos elementos que foram que evitaram um dano maior. Porém, a falta de manutenção das bombas foi tremendo, a gente teve um caos. Ah, não, mas poxa, se é para tirar água, precisa ser uma bomba que funcione uma bomba submersa, né? Não precisa ter a bomba seca, ela não vai funcionar mesmo, né? Se alagar, não vai funcionar. É, e alguns estudos apontam, né? E aí entra o viés político, né? Sempre da negação, mas não é responsabilidade minha, eu não fui eu que fiz, eu não tenho culpa, né? E a gente acaba, se falou, a gente não precisa não vamos identificar culpados. Não, culpados. Como que a gente não vai identificar culpados? A gente precisa identificar os culpados mesmo. Quem é que foi responsável por isso? Porque senão a gente fica sempre tirando o nosso corpo, né? Eu não fiz nada porque eu recebi assim e, e, a, e, a, e pelo que eu sei também de Porto Alegre, é que a estrutura administrativa ah, eu não, talvez até o prefeito lá diga que não é culpa dele, porque foi o que ele era vice-prefeito, né? Ele extinguiu alguns órgãos de fiscalização de execução, tá? Extinguiu, fez uma fusão de instituições, de órgãos. O próprio governo do estado também flexibilizou uma série de pontos da legislação ambiental junto então a culpa existe, né? Não tem como dizer não vamos politizar, não tem como não politizar, porque quem fez as políticas e quem flexibilizou as políticas não foi a população, é claro, indiretamente sim, porque elegeu, né? Mas é o resultado de um certo descaso, de um negacionismo, né? De um de um privilégio aos fatores econômicos acima dos ambientais, né? Como eu estava falando antes, essa ocupação do solo, né? Não, a gente pode flexibilizar, vamos flexibilizar isso, a gente pode. Não vamos precisar colocar a garantia da preservação das matas ciliares, né? Aquela vegetação que fica na beira dos rios, né? Que é uma coisa natural. Ah, então, essa flexibilização das políticas, né, e junto com todos esses outros fatores climáticos, mas a gente sabe que eles vão ser mais recorrentes, ah, 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 mais fortes também, né? Porque a gente está vivendo um clima de extremos, né? Sim. Muito calor, muito frio, muita chuva, pouca chuva, seca. Então a gente precisa enfrentar esse processo dessas mudanças de uma maneira integrada, né? Que a gente pudesse trabalhar com todas que o pessoal chama das hélices, né? Da inovação, né? Então, trabalhar com o governo público, o privado, as instituições, as universidades, né, a população que está atingida. Né? Então, a gente precisaria colocar em prática esse processo um pouco mais integrado, e não apenas ficar respondendo à tragédia. Né? Mas, inclusive, essa questão do muro, ela fica um pouco anedótica, mas eu tenho uma dúvida sincera a respeito disso. Os,
ou depois resgataram, quando ocorreu tudo, alguns políticos de Porto Alegre defendendo derrubar o muro e tudo mais. E é claro que isso pegou muito mal. Na defesa deles, eles disseram não, mas nós íamos derrubar o muro e colocar um sistema novo. Eu francamente não entendi muito bem, mas que eu lembro que seria um sistema meio que de degraus, andares que ficaria meio para dentro do rio. Isso faz sentido? Isso era uma opção real? Apenas na justificativa teórica, né? Porque o projeto todo ele previa, né, que é o projeto CAIS, né, o Porto, etc. É, uma Daí a gente entra na outra discussão que agora é das áreas de marinha, né? Que está na PEC agora, né? Da discussão da liberação das áreas de marinha. Porque aquelas áreas são áreas de marinha, são áreas portuárias, né? É, e a proposta era construir esses grandes edifícios, grandes espigões, exatamente naquela área. Então, se a gente for ver os renders, né, na área da arquitetura, as perspectivas que foram feitas aquelas áreas ali, eram áreas que não tem nada de, não responderiam nada, porque, inclusive, naqueles mesmos locais ali que foram alagados, seriam construídos grandes edifícios. Aí tu falasse, né, da gentrificação, óbvio, né? Quem é que vai ter dinheiro para pagar aqueles edifícios com alta tecnologia, etc, né? Mas era naquela área, tá? Então, claro que agora na justificativa não seriam implementadas outras propostas, não, a proposta era derrubar o muro e reocupar novamente aquela área, porque se entende que aquela área ali é uma área ociosa, E com muito valor agregado. extremamente valorizada no mercado imobiliário. Tá? Então, não é, a justificativa não era uma justificativa de preservação, era de especulação imobiliária mesmo. Então, por exemplo, na onde tinha em alguns daqueles blocos ali que são os edifícios do próprio cais ali, seriam demolidos para construir um shopping, por exemplo. Ali teria um shopping. No nível onde foi. Então, se tivesse sido implementado aquele shopping que estava previsto lá nos Ia projetos, ser pior o, ainda. proje, o shopping estaria abaixo d'água. Tá? Então, a ocupação, eu falei do processo de ocupação, ele não é apenas a ocupação irregular, tem ocupação regular e que vai em contra também do uso dessas apps, E né? essa fica um excelente exemplo do custo econômico de você se descuidar do meio ambiente, de você pensar em instrumentos de curto prazo. Eu acho, eu não lembro sinceramente algum caso em específico, mas com certeza muitos daqueles empresários e gente que fez de tudo para poder conseguir construir em costas, em rios, hoje, depois de tudo que aconteceu, você está vendo que não era papo de coxado. O negócio era sério. Mas infelizmente, né, eu acho que eu já comentei sobre isso, né, ah, isso é uma situação muito do agora, tá? Por exemplo, a gente teve uma movimentação muito grande, né, de voluntariado, né, de buscar ajuda, né, da ajuda naquele momento. Mas, né, o que que acontece, né? A gente passou já, estamos quase um mês e meio, né, de todo o efeito, né? O que que se foi feito de prática além do assistencialismo, né? Então a gente acabou sendo, esse voluntariado é muito assistencialista, né? Resolve, vai lá, contribuir com isso, com aquilo, né? Com questão econômica, ou foi limpar, então, teve uma movimentação muito legal também, por isso demonstra que nós somos empáticos também nessas tragédias. Mas o que que muda para o curto prazo, para o médio prazo e para o longo prazo? Tá? Senão a gente vai estar sempre repetindo, né? Tem um problema, a gente vai resolve esse caráter assistencialista, né? Então a gente precisa pensar no processo mais longo prazo, né? E essas estratégias são muito nessa, né? Essa linha do, não, eu preciso gerar
E se a gente for, nós não precisamos ir muito longe, né? Ontem até eu estava comentando, né? Nós tivemos um evento na Semana Acadêmica do Direito, que foi também muito legal, também foi multidisciplinar, né? Estávamos professores, Vou lá. tu estavas lá, né? Então, da área do direito, da área da filosofia, né? Engenharia, arquitetura, então foi muito legal. É, e e nós temos casos em Passo Fundo mesmo. A gente não precisa ir muito longe, né, desse processo, dessa flexibilização das legislações ambientais também, né, em detrimento dos aspectos econômicos. Não, a gente vai gerar emprego, vai gerar renda, etc. E aí entra de novo a balança, né, do que é o social e o ambiental e o econômico. Então, infelizmente, a nossa sociedade, né, é uma sociedade interconectada, né? Então, o peso econômico acaba sendo muito grande, né? E o social e o ambiental acaba sendo mais reduzido, né? Inclusive sobre essa questão das chuvas, eu agora passado quase um mês, eu às vezes eu fico na dúvida, porque claro, nós que estamos nesse meio de dessas discussões de meio ambiente, a gente tem uma noção bem clara, não, mas uma noção específica do que aconteceu. Mas às vezes eu tenho uma certa dúvida sobre o que o cidadão comum interpreta do que foi essas chuvas, do que foi esses desastres. Se o cidadão, se a pessoa média, o brasileiro médio, ele consegue ver que aquilo ali foi foi consequência de um processo maior, que teve questão de negligência de política, ou se para eles é simplesmente, ou se para parte da população é simplesmente um grande azar, uma grande desgraça que É aconteceu, uma o que desgraça. aconteceu. Até alguns estudos, algumas pesquisas foram feitas no nível federal, né? Estadual, claro, que a gente acaba ficando mais sensibilizado a isso, né? Mas foram feitas algumas pesquisas também, né, apontando acredita ou não acredita, porque antes nós estávamos numa situação entre os cientistas, digamos assim, né? Que apontam todos esses relatórios baseados em evidências. Uma das coisas que eu sempre trabalho com as minhas, quando eu em aula, né, precisamos, né, nos basearmos em evidências e nós temos as evidências científicas, né? Então ficava esse campo e, por outro lado, o campo político, infelizmente contrário a isso, né? Negando que isso exista, né? Que a gente precisa resolver, principalmente baseado nas questões econômicas, e a população fica um pouco fora, né? A população como um todo, né? Os leigos, né? Que a gente poderia chamar, né? Com e essas pesquisas apontaram uma mudança nessa opinião, tá? Do que é o efeito antrópico, né? Que é o que a gente fala, né? O impacto do homem sobre essas mudanças, né? E fez com que essas mudanças sejam mais próximas, né? Elas atingiram as nossas casas, os familiares, os novos vizinhos. Então, acaba tendo uma aproximação desses efeitos. Então, a gente acaba, não é uma coisa que vai acontecer aqui. A gente vê alguma notícia, porque isso acontece, né? A gente, simultaneamente, a gente estava vendo alguns efeitos também no globo terrestre como um todo, né? Dessas grandes enxurradas e tudo mais. Mas é aquela situação que a gente vê de longe, né? Nesse momento, a gente acabou ficando muito mais próximo, né? Então, atingiu aquilo que é o nosso cotidiano, né? Mesma coisa que na pandemia, né? Pandemia da Covid também. A gente via aqueles dados, não, tá acontecendo lá na China, etc. De repente, era meu vizinho, o meu familiar, minha família que estava falecendo, né? E aí as pessoas começaram a ter um outro ponto de vista. Vários negacionistas ainda também, né? É, e, mas a população ela acabou, acho que, entendendo um pouco. Agora é com que a gente consiga reforçar esses vínculos, né? Eu tenho uma coisa que, em termos ambientais, a gente acaba sendo consciente de um monte de coisa, né? Eu sempre repito isso, né? Nós somos conscientes de várias coisas, né? Mas a gente, na hora de fazer as ações, a gente faz um monte de coisa errada também, né? Então, a população, eu entendo que ela
de uma forma muito drástica, muito catastrófica mesmo, ela ficou mais consciente. Porém, a gente precisa pensar numa situação que daí entra um outro termo que acabou virando, né? Então, tem dois temas que acabaram sendo o trend topic, assim, mais ou menos, nesses cidades esponja, essas soluções, cota de inundação, né? Porque as pessoas nem sabiam o que era cota de inundação, então todo mundo ficou... E outro termo que agora, nesse processo da reconstrução, é a resiliência, né? Então, como que nós vamos aprender com esses problemas? Aconteceu o efeito, né? Como que a sociedade como um todo, ela vai aprender com esses problemas? Aí que eu entro numa situação que eu sou um pouco pessimista, né? De que a gente realmente vai aprender, né, com a catástrofe, com a tragédia, né? Isso eu não estou falando da situação apenas da ambiental, até na nossa vida mesmo, né? A gente acaba tendo algumas situações particulares também, mas como que a gente vai aprender isso e vai melhorar? Tá? E precisamos encontrar mecanismos, né, para que isso seja realmente implementado e que esse processo de mudança, né, como eu falei, a gente precisa repensar a cidade, a gente precisa. É fácil? Não, as coisas não são fáceis, mas tem situações que vão ter que ser colocadas de uma forma assim de prioridade, né? As populações, né? Alguns municípios, inclusive, já estão discutindo um reassentamento, né? Nós temos uma cidade aqui perto, não precisa nem ter para o outro lado aqui, que é a Barra do Rio Azul, que foi praticamente arrasada o ano passado e foi arrasada novamente. O prefeito já se disse, né? Disse, não, nós precisamos mudar o nosso modelo de ocupação, precisamos buscar outros contextos, né? De fazer porque a vida cotidiana ela precisa continuar, né? A vida acadêmica, estudo, vida de trabalho, né? Precisamos também, obviamente, ter a alimentação, né? Então a produção agrícola também foi bastante danificada nesses vários, né? Mas o processo da eu espero que a população ela não tenha sido apenas sensibilizada, talvez, né? Mas que a gente possa, de uma forma ah, colaborativa, participativa, que a gente possa promover essa mudança, né? Porque senão a gente não vai, a gente vai estar sempre voltando à mesma situação, né? Tem problema, a gente faz uma resposta, fica um momento, né? Aquela ideia da consternação, né? Talvez aí entrando já uma linha mais do, psicológica, psiquiátrica, né, do luto, né, porque a gente acabamos ficando muito sensibilizados a isso, mas a gente precisa partir para a ação, né? Beleza. Essa questão de assentamento é muito importante e eu vou voltar nela já já. Mas agora, uma coisa que eu queria, falando em população, falando digamos assim, no pensamento geral que a sociedade tem a respeito dessas questões, pensando aqui em ambiente local. Nós vivemos numa área do Rio Grande do Sul, no Planalto Médio, que ela foi relativamente pouco atingida. Houve alguns episódios, mas nada em comparação com o resto. Ah, qual é a nossa situação futuro? Principalmente Passo Fundo. A que Passo Fundo está vulnerável, o que ela não está, e o que talvez a gente deveria estar pensando em fazer desde já pensando justamente em prevenção, resiliência, essas questões. Hum. A partir, né, foi muito questionado também, né, porque primeiro, né, a Passo Fundo viveu aí um processo, principalmente o ano passado, que é de impermeabilização do solo, né? A gente viu asfalto para tudo que é lado, né? E asfalto tem as suas praticidades, né, na locomoção, né, na mobilidade. Por outro lado, ele acaba impermeabilizando muito o solo. Nosso solo já é impermeável, tanto que aquilo que a gente estava conversando antes desse processo de ocupação, a gente acaba impermeabilizando o solo, com edifício, com via, etc. Né? E acabou gerando um certo processo de resposta, né? Porque daí algumas situações, porque a situação, né, que a gente vivenciou foi as faltas e o que está embaixo, né? Porque o principal, quando a gente vai falar sobre água pluvial, né, que é a da chuva,
é drenagem. Então a gente precisa revisar. Aí eu estava conversando com ela, não, mas é que os nossos modelos, não, os modelos que vocês tinham para cálculo não são os mesmos. Os modelos para cálculo de drenagem, de microdrenagem, macrodrenagem, são outros, né? Então, algumas coisas a gente acabou vendo. Mas nós temos várias áreas vulneráveis, por isso que a gente precisa, né, ter esse diagnóstico, tá? O diagnóstico do plano de gestão de riscos, né, que é uma coisa que eu sempre coloco isso como imprescindível que a gente tenha, né? O município precisa ter, o município de Passo Fundo e todos os municípios precisam ter esse entendimento, esse diagnóstico. Para isso a gente pode pensar nas ações, né? Pensar em cenários, etc. Então algumas coisas foram feitas, mas nós temos várias áreas vulneráveis, né? Que é o próprio nome já diz, né? Entre rios, né? Que tá sempre, é uma área que está sempre com problemas, né? Algumas coisas já reduziram ao longo do tempo, né? Azak também. ZAC, a Baixada do ZAC, tanto que o ZAC, agora, ontem ou hoje, né, tem um projeto da Prefeitura Municipal já de REURB, né, que é um programa de reurbanização naquela área, mas pensando em estratégias dessas que eu falei antes, né, essas estratégias baseadas na natureza, não copiar a cidade esponja, obviamente, a chinesa, né? Então, algumas coisas foram sendo feitas, né? Vila Luísa, são pontos. Mas a gente precisa identificar isso. A gente tem que ter essas informações, porque talvez os efeitos, né, não sejam tão drásticos, né? Porque nós moramos, que a gente chama de um divisor de águas, né? Toda água que chove aqui, ou vai para Porto Alegre ou vai para o Rio Uruguai. Tá? E nós estamos numa situação geográfica que nós temos quatro bacias. Tá? Então, a água cai aqui, vai para o Rio Taquari, vai para o Rio Jacuí, e para toda a bacia do Rio Uruguai. Né? Então a gente acaba sendo o gerador de tudo isso. Então nós precisamos também pensar nessa situação. Então, de como que nós vamos gerenciar essa contenção da água, né? Retardar a chegada no rio, para que depois isso vai acontecendo. Então, um sistema, daí vai uma série de possibilidades aí de barreiras, barragens e outros sistemas aí também, né? Mas nós precisamos, porque eu me sinto assim um pouco causador de todos Foi a esses nossa efeitos, chuva a que nossa alagou. chuva que alagou lá, né? A chuva que caiu aqui, em índices muito grandes, né? Ah, nós tivemos, as estatísticas apontaram, né, que Soledade e Fontoura Xavier e a região de Bento Gonçalves, elas ficaram nos maiores índices de recorde de água em um dia no mundo, né, na Terra como um todo. Então, ah, e nós estamos numa situação geográfica que vai gerar isso. Então a gente precisa ser proativos, né? Eu acho que é o principal isso, né? A gente ser proativo, fazer alguma coisa, prever, conhecer nosso território, conhecer nossa população e que a gente possa também, de uma certa forma, né? A gente tem falado tanto, né, do Pacto da Inovação, né? Na terça-feira até o próprio município fez uma rodada, né, com o Santiago Uribe, que é um antropólogo de Medellín, que transformou a cidade, né? Foi uma transformação, não por ele, mas por todo um processo participativo, colaborativo, e que a gente até possa usar isso como digamos assim, eu estava falando do greenwashing, né, de uma estratégia de marketing, mas que a gente possa ser um benchmark também de novas possibilidades. Nós temos áreas possíveis, né? Vamos reformar essa nossa cidade pouco a pouco, talvez, né? Mas vai ter que chegar um ponto que a gente vai precisar, senão nós não vamos chegar em 2100 sem civilização. Então nós temos, então, talvez uma das coisas mais importantes aqui na nossa região é justamente a nossa responsabilidade que a gente tem com quem fica embaixo. Tá, Digamos assim, nós somos geradores, né, dessa. sim, Nós não, né, mas a a cidade acaba cidade. sendo, se constituindo como Ah, uma geradora desses impactos de água. pensando justamente nos impactados, agora voltando lá que eu disse que nós íamos se tornar desabrigados. Nós temos muitos casos bem sérios de cidades que, francamente, a gente não sabe mais o que fazer. Como é que a gente vai lidar com Roca Salles? Como é que a gente vai lidar com Mussum? Como é que a gente vai lidar com Eldorado do Sul, que é uma cidade, inclusive, bem maior e um ponto importantíssimo econômico? Porque, como a gente
assim, perguntar como no sentido que o senhor tem uma resposta pronta é complicado, mas e esse dilema do que fazer a partir de agora? Porque fica aquele sentimento, ok, nós vamos se construir, mas a gente sabe que isso vai acontecer de novo, né? Fica complicado. Eldorado, eu sei que, inclusive, já foi feita uma proposta, já tem um projeto através do que a gente estava falando, né, da Mauá e dos diques, né, em Porto Alegre. Então, tem uma proposta já tem um projeto, tá? Não lembro exatamente quem desenvolveu, acho que é o Instituto de Patrimônio de Pesquisa Hidrológica da URGS. Então, ele já tem esses resultados. Por isso que eu falo, né? Nós temos conhecimento acadêmico, a gente tem dados, tem informação. O problema é que isso não é implementado, né? Quem vai fazer com uma situação, uma cidade que é praticamente dormitório, tá? Uma grande população vulnerável, né? Assentada num local inadequado, sim, né? Mas o processo de construção de cidades ele acaba sendo, né? Como já falei, gerando impacto na natureza, né? Por outro lado, a gente tem exemplos, né? Se a gente vai trabalhar em exemplos, né? Como, os Países Baixos, né? Ou a Holanda, né? É, País Baixo significa que ela estava abaixo do nível do mar e continua abaixo do nível do mar, E mas 30% de vitória. praticamente todo o território está abaixo. Então, mas isso foi um processo, né, de domínio do homem na natureza. Então, esse processo de tecnologia, como que nós vamos fazer esses assentamentos? Eles precisam ser estudados, né, localmente, né? Não dá para fazer, como eu falei, de fazer uma estratégia. Algumas cidades, né, elas já estão pensando, mas né, pensando, né, no caso de Rua Salles e Mussum, não tem área para onde eles vão subir. Eles vão subir para a encosta, que daí é proibido. Eu ia comentar isso. Eles estão no vale e o terreno, a área que era possível de ocupação é a área que agora, digamos assim, a natureza está buscando, E justamente essa recuperando, né? questão, porque eu tava vendo a discussão, não tem para onde você levar perto uma cidade como Mossoró Caçades. Tu vai levar ali para 100, 80 quilômetros, talvez, as áreas Hum. mais próximas, mais adequadas. Daí, ah, e daí, o que que seria uma cidade? É, Mover tanto uma cidade assim, sabe? daí a gente acaba gerando, por exemplo, né, aqui na nossa região a gente tem várias cidades, principalmente aqui no Rio Uruguai, que Itá, por exemplo, né? A cidade foi desmanchada, foi construída outra em função do interesse econômico de fazer gerar energia, né? Foi feito aqui, a gente tinha muito próximo, Ernestina, Salto de Jacuí, né? Então, essa população foi desapropriada e pronto, né? Então, foi uma coisa muito de cima para baixo, porque o critério econômico. Agora, a gente vai precisar, até no evento ontem, até uma pessoa perguntou, né, de como que vai acontecendo esse processo assim, né? Porque não pode ser uma coisa compulsória, talvez, também, né? Como que os municípios e os governos em todos os níveis, né, vão gerenciar essa questão? Não pode, né? Mas que mecanismos, né, daí urbanos, legais, né, a gente vai poder, porque eles têm, muitas dessas áreas têm propriedade, têm registro de propriedade, né? De uma forma ou de outra, paga o IPTU, né, tá lá com a matrícula do registro de imóveis, etc. Ah, é, e encontrar possibilidades, né? Porque daí também um outro vínculo que se perdeu também, essa perda do vínculo da terra, mas é o vínculo da identidade também, né? Do vizinho, né? Alguns perderam os vizinhos, né? Outros perderam as propriedades, outros perderam as memórias, né? Aquela coisa sabe, da enxurrada que levou toda a vida, né? Então é uma situação muito complexa, né, desses reassentamentos, né? Mas algumas coisas elas vão ter que pensar, porque aí entra no processo da adaptação, né? As cidades elas precisam, que eu estava comentando, né, que eu assisti algumas propostas do prefeito de Mussum, de transformar, digamos assim, aquela região ali numa
voltando aqui ao termo, né, da cidade esponja, né, que ela possa ser uma área que possa ser absorvida com parques, né, com áreas que possam ser alagáveis, mas sem grandes infraestruturas que não vão gerar um grande impacto econômico, né, na destruição, etc. Né? E é o processo de adaptação como que a gente tem trabalhado bastante aí no processo das mudanças climáticas. A gente precisa mitigar, precisa adaptar e repensar realmente o nosso processo. Daí entra todo o processo de consumo, o processo de gestão, daí é um campo mais amplo, né? Mas o principal é do processo de ocupação do uso do solo. Não, perfeito, professor. Ah, nem parece, mas nós já estouramos mais de uma hora nessa conversa. Então, eu acho que fica o convite para o senhor retornar aqui, por favor, porque ficamos com muitos assuntos incompletos ainda, assim como comunicou antes. Eu então peço que o senhor, para finalizar, deixe uma mensagem, uma indicação, uma dica, algo que você gostaria de recomendar ao público. O primeiro, acho que seria importante também a gente fazer uma menção, né, ao que significa, né, um programa de pós-graduação em qualquer nível, né, e que é de que a gente possa discutir, trazer à tona uma série de questões que melhore a qualidade de vida, né, das pessoas, né, e que a gente trabalhe, pense um pouco talvez no equilíbrio aí que alguns autores colocam como o pós-antropoceno, né, o antropoceno é aquela coisa que a gente acabou com os recursos, né, de como que a gente vai pensar num equilíbrio, né, entre ambiente e pessoa, né, então tem alguns estudos aí desse pós-antropoceno. Seria muito mais na linha aí dos espectadores, ouvintes, etc., de pensar realmente nessa proposta, né, de que a gente possa, com as nossas dissertações, com as nossas teses, né, trazer a discussão, ah, buscar soluções e caminhos para isso, né, que a gente possa ser responsáveis também por esse futuro que vem por aí. As previsões não são muito otimistas, né? Mas eu sempre falo que eu sou eu sou pessimista com relação ao presente, mas muitas vezes eu sou otimista com relação ao futuro, porque nós temos conhecimento e esse conhecimento, né, essa prática, com base na prática, né, do que o PPG em direito, né, por exemplo, sendo muito mais direto, né, que a gente possa também fazer essas interlocuções, né, com os aspectos multidisciplinares, mas que a gente gere conhecimento, que a gente gere uma contribuição efetiva para a mudança da nossa sociedade. Excelente, professor. Muito obrigado pela sua participação, por essa conversa excelente. Reitero o convite para próximas oportunidades e agradeço ao público pela atenção e até a próxima. Obrigado. Obrigado.